A gente começa falando de China e Rússia, então, nas nossas manchetes do Brasil e do mundo. O líder chinês Xi Jinping afirmou hoje em Pequim que quer ampliar os investimentos mútuos com a Rússia e reforçar a parceria entre os dois países, porque considera essencial manter a cooperação mesmo em meio a um cenário internacional turbulento. Isso aí, até pessoal, já ecoou uma coisa que era anteriormente discutida. Em fevereiro de 2022, conforme havia a invasão russa à Ucrânia, se falava de um acordo entre Pequim e Moscou, uma chamada cooperação sem limites, sem áreas de cooperação proibida. Agora isso parece se aprofundar conforme a China precisa da energia russa para tentar uma liderança na disputa com inteligência artificial envolvendo os Estados Unidos. Depois, a Rússia precisa desesperadamente de compradores que não vão se importar com as sanções mais duras impostas até agora na guerra, conforme a economia segue no seu pior estado desde o início do conflito. Os detalhes são os seguintes: Xi Jinping se reuniu com o premier russo Mikhail Mishustin no Grande Salão do Povo na China, um dia depois de um outro encontro realizado na cidade de Hangzhou, até um hub tecnológico. Durante a conversa, Xi destacou setores como energia, a gente falava dela, agricultura e tecnologia verde como áreas prioritárias. Os dois governos prometeram reagir juntos a pressões externas. Se a gente falava de reagir a sanções, aí está então. Agora, passando da China para a Península Coreana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Defesa, nome antigo que ficou pra gente, o secretário de Guerra com o ministério sendo renomeado. Dos Estados Unidos, o Pete Hegseth reafirmou hoje em Seul que Washington pode avaliar a maior flexibilidade para tropas americanas na Coreia do Sul atuarem contra ameaças regionais. Um diálogo que também é escalatório conforme a gente cobria anteriormente tensão na Ásia. Segundo ele, o governo americano quer adaptar a aliança entre Seul e Washington, entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, a novos desafios militares, sem mudar o foco na dissuasão quanto à Coreia do Norte. Durante a visita, ele também passou pela zona desmilitarizada, é a zona que divide as duas Coreias, com exércitos imensos de cada lado da fronteira, e se reuniu com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung e o ministro Ang Gyu-bak. Ele destacou que os Estados Unidos apoiam o fortalecimento militar entre os dois países. Agora, falando de Estados Unidos, a gente fala também de Iraque. O premier do Iraque, Mohammad Shia al-Sudani, afirmou na segunda-feira em Bagdá que o governo vai colocar todas as armas sob controle do Estado, mas reconheceu que isso só vai ser possível depois de uma retirada completa de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. A saída das forças estrangeiras está prevista para setembro de 2026. A justificativa, e quando a gente fala de armas e de Estado, a gente está falando do Estado Islâmico, que, claro, ainda tinha resquícios no Iraque. Ele disse que o Estado Islâmico já não representava, apesar dos resquícios, uma grande ameaça. O premier do Iraque também ressaltou que o país busca estabilidade e soberania plena, e que as milícias ativas, motivo de preocupação não só para os Estados Unidos, mas para Israel, poderiam ser incorporadas às forças oficiais do exército ou ir para o campo político. Falando até em Israel, foram entregues por Israel ontem os corpos de 45 palestinos às autoridades de Gaza, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em Deir al-Balá, na faixa de Gaza. A devolução aconteceu depois dos terroristas palestinos devolverem os restos mortais de mais 3 soldados israelenses mortos no ataque de 7 de outubro de 23, que deu início à guerra que remodelou o Oriente Médio. Essa troca faz parte do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Frequentemente testado, parece ainda perdurar, tentando encerrar o conflito entre os dois lados. Desde o início dessa trégua, em 10 de outubro, Israel já entregou 270 corpos palestinos em trocas semelhantes. Todos os reféns vivos foram entregues. Naquele 10 de outubro de 2025, você acompanhou conosco o discurso de Donald Trump, com tradução simultânea no Oriente Médio e os desdobramentos daquele momento. Ficaram ainda vários corpos que não foram entregues como previsto, e o tenso cessar-fogo agora gira muito em torno de isso pode ou não acontecer, se a devolução vai ou não prosseguir. Encerrando, o governo do Reino Unido anunciou hoje a criação de um novo crime que proíbe protestos em frente às residências de políticos, juízes e conselheiros locais, como parte de um plano para conter assédio e intimidação na vida pública. Olha só, a medida faz parte do projeto de lei de crime e policiamento, que amplia os poderes da polícia para impedir manifestações destinadas a influenciar autoridades. Os condenados podem pegar até 6 meses de prisão, e o governo afirma que as mudanças buscam, aspas, proteger a democracia e garantir a segurança, enquanto críticos alertam para restrições ao direito de protesto, e o alerta parece o tipo de coisa que, remontando a Revolução Americana, teria sido precisamente o tipo de coisa que os pais fundadores da América interpretariam como uma coisa indesejável. Para a gente encerrar com uma curiosidade, lá atrás, em 1798, olha a distância, o presidente, então presidente americano John Adams, tentava uma lei que essencialmente restringiria o direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos, a lei de aliens e sedição. Em resposta, tinha estado falando que se reservava o direito de não cumprir a lei federal, e os Estados Unidos naquele primeiro momento parecia que ia desmontar. Depois Thomas Jefferson entrou,
como presidente em uma eleição ultra disputada e pacificou a situação. Foi precisamente um momento de teste quanto à liberdade no experimento americano, aonde o que acontece agora no Reino Unido e, na época, tentando se distanciar do que era a questão imperial britânica, também havia um esforço dos pais fundadores da América. A gente aguarda para ver como é que isso aí se desdobra no Reino Unido. Agora, restrição ao direito de protesto na frente de casa de autoridade, uma coisa que vai aí dividir opiniões. Muito bem, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Você que ainda não está no nosso grupo da Black Week para garantir acesso a uma das nossas ofertas do ano, não perca. O link está aqui embaixo na descrição e você vai ter acesso à condição especial para ter... Pessoal, vai estar imperdível, acesso restrito a todos os documentários, tem coisa nova vindo na plataforma, tá vindo aí mobile, tem muita coisa nova acontecendo e para completar, vamos voltar a trazer de brinde na assinatura o livro físico, 9 comentários sobre o Partido Comunista, livro que mudou aí o debate sobre direitos humanos ao longo dos últimos 21 anos, circulando até hoje de forma clandestina na China, inspirando milhões a renunciarem juramentos ao Partido Comunista. Saiba mais então no link aqui embaixo e esteja no grupo de WhatsApp para receber a oferta. Feito